Jesus Pai Cristo. Tem esse amado. detalhe ainda, né? Jesus Cristo. Jesus. Mas foi muito divertido. Valeu, Fernando. Bom, passamos agora pelo início. Como o Thiago Maia entrou no cenário de League of Legends. Foi legal. Aí depois, assim, eu acho que a gente não pode ficar indo passo a passo, senão a gente vai terminar amanhã. Rodou um monte de time, Rodou um pá. monte de time. Assim, mas eu quero falar de uma coisa desse Troubles todos aí. Passou por um monte de lugar e um monte de vices. Teve algum desses vices todos que você acha que tu tem culpa no cartório ou você acha que foi acaso, o time, alguém intou no jogo? Eu vou contar a vista só de CBLOL, tá? É, só de CBLOL. Só de Pra CBLOL. ficar um pouco Só de mais, CBLOL. pra ficar um pouco mais, Teve um- mais fácil. Eu quero isso, que você diga um que você acha que a culpa é tua. Ó, vamos lá. O que não, você não falar aqui, a gente sabe que a culpa é dos Culpa- jogadores, a culpa é culpa- deles. Eu acho que culpa Culpa é de técnico forte. nunca existe no LoL. Ah, existe... Eu No acho que- LoL? Eu acho que assim, você tem... Primeiro que você tem conceitos. Culpa é difícil. Responsabilidade sempre é do técnico. Responsabilidade de todo mundo. É, mas aí eu acho que pega muito no técnico a responsabilidade, assim, de... Quer mudar? Quer, tipo, qual foi a que tu mais sentiu, assim? O vice que você tinha certeza que era título e não veio. O que eu mais senti foi Flamengo, óbvio. Esse foi o que eu mais senti, by far. Que foi 2020. Foi aquele com Ranger. Qual que era o time? Ranger? Ó, depende. Absolute? Depende. O time pré-pandemia era Ranger, Não, Absolute. time da final. Não, é que vai dar o contexto. O time pré-pandemia era Stardust e eu, Ranger Absolute, Lucy, Woofer e Goku. Esse era o time Só na do ordem pra galera que não pré-pandemia. tá pegando. Wolf Top, Ranger Jungle, Goku Mid, Absolute e Lucy. Aí o time pras semifinais, né? Já era o Jojo Que é- no lugar do Foi, Lucy. foi nesse... Começou pandemia, no meio da história. Foi isso? Foi esse. Começou o campeonato, ele foi paralisado por causa da enchente, voltou, começou a pandemia, ele foi paralisado E voltou online. e voltou online. Esse foi um campeonato que não acabou nunca. E isso foi muito frustrante, porque... Primeiro que esse momento no Flamengo pode ser que é o momento mais frustrante da minha vida. Acho que da minha A vida. gente pode falar mais disso? Porque eu sei de várias coisas. Você que pergunta aí. Não, você Não pode sei. responder? Eu não vou fazer pergunta pra tu não Posso, responder. talvez eu não vá responder com todas as letras, mas eu vou responder. Assim, fazer uma coisa mais marromenos, então, dessa época do Flamengo aí. Tipo, você falou que a final foi a mais tensa pra você. Ah, foi isso? porque... Não, ele perguntou qual que era a final que a... Não, eu vou que fazer um mais apanhado. mexeu. Você falou que a final foi a que mais mexeu. Com não é certeza. isso? Porque a gente ia ganhar se fosse uma final normal. Mas a passagem pelo Flamengo também mexeu muito. Mexeu. Você acha que foi o pior momento de sua carreira foi no Flamengo? Pior, melhor momento. Melhor também? Pior, melhor momento. Então dá porque um heads up É um disso. momento muito bom, porque primeiro, o Flamengo foi o momento que eu mais tive o melhor salário. Ok. Foi um momento onde eu tava em uma exposição gigante. Uhum. O Flamengo é uma org gigante e, assim, ainda não, muita gente me associa ao Flamengo até hoje, pra você ter uma ideia. Eu conheci pessoas muito legais, aprendi muito do jogo. Então, de carreira, foi um momento muito bom também. Eu acho que tinha tudo pra dar muito certo se não tivesse rolado a pandemia. Tinha tudo pra ser assim. A gente não viveria nem nesse cenário. Hoje em Será? dia. Não. Mesmo com aquele cara lá que, tipo, Te dou certeza. descascou o Ranger, Porque- o Goku. O problema do que aconteceu, o grande problema do Flamengo, na verdade, ele era pré isso. Uhum. É que você tinha 3 empresas trabalhando em Sim, paralelo. Sim, sim. Então você tinha o Flamengo, você tinha a Team One Uhum. e você tinha a Simplicity. Só que o que eu sentia no começo lá é que tudo era muito ainda misturado. Mas a pandemia, ela mexeu um pouco nessa ordem dos poderes. Porque a pandemia meio que quebrou todo mundo. E quem que tinha o dinheiro que valia 5 vezes? Simplicity. Então eu vi que esse foi um momento onde, por várias razões, inclusive por essa, eles cresceram muito internamente, né? E eu lembro também que... E eles eram que menos entendiam do cenário. Eles não entendiam do cenário, mas entendiam de como ganhar dinheiro, aparentemente, né? Como Os ganhar caras dinheiro. são donos de várias coisas que dão É. dinheiro, né? E o Mas problema... começaram a pitar na E aí parada do começou- projeto todo. Então, o primeiro split, eles nem encheram tanto o saco. O segundo é que foi péssimo. O segundo foi realmente muito complicado. Então, eu vejo que é muito uma questão de planejamento. Tipo, era um planejamento meio estranho desses 3, né? E mesmo se fosse 2, se fosse T1 e Flamengo, já ia ser um pouco complicado, porque tinham visões diferentes das coisas.
Colocou o terceiro, ficou pior ainda, né? E a parte de ser ruim é porque, de novo, foi tanta coisa que aconteceu tão rápido. E já no meio da pandemia, que já é ruim, que tava longe da minha família, preocupado e tal, tudo só foi piorando. Esse campeonato, como a gente perde, né? A gente perde de uma forma... Perdeu o Lucy, que voltou, né? Uhum. E aí a gente teve que subir o Jojo pro primeiro jogo de CBLOL dele. E o top só falava coreano, não falava inglês, não falava português. A gente ganhou uma semifinal. Assim. E na final teve todo um rolê, que esse aí é o Porque o Clutch, né? top foi o Lucy que tinha indicado, não Era era? o amigo dele. E o Lucy fazia o a papel ponte. de interlocução com É, ele. dentro do jogo. O Lúcio falava português, inglês e coreano ao mesmo tempo. Tipo, o Lúcio ele se virava lá. E era o nosso capitão, era quem dava as causas e tal. Aí o Stardust também saiu. Aí, parte por causa do salário dele ser muito alto. Uhum. Parte porque ele não tava dando muito certo com o Lucy. E nessa época aí, o Lucy, ele tinha muita autoridade no time, porque, pô, a galera toda tinha jogado com ele, assim, ele era uma persona muito forte. E ele queria jogar do jeito Lucy, que é um jeito em janela, em oportunidade, jogo rápido. Mas acho que queria jogar um jogo mais estratégico. E aí as coisas batiam, né? Então, aconteceu muita coisa, muitos problemas. Mesmo assim, a gente conseguiu chegar na final, que pra mim foi um ganho muito grande nesse split. Sei que com o Lucy a gente teria ganho, de verdade, por tudo que aconteceu até ali. Então foi frustrante, porque era uma coisa que ninguém controlava. E aí a gente teve que demitir uma galera também, na pandemia. Então foi horrível. O Tanuri sabe do que eu tô falando, tipo, foi algo que todo mundo sentiu. Porque o projeto era um projeto bonito, e tinha muitas coisas boas ali. E o segundo split, meio que eu fui convidado a me tornar, né, uma figura de administração. Tipo, pra resolver os problemas, porque não tinha ninguém pra resolver. Era já o auge da pandemia, por assim dizer. Eu vi que era uma coisa boa pra eles também, então eu aceitei. Meio Mas que... é isso ou sai? Não, era meio que tipo assim... Você falou que foi um convite. Foi Mas um foi con- assim, ou você vai pra diretor, É que era uma promoção, ou se era uma foda. promoção, por assim dizer. Não, mas por exemplo, assim, a gente não quer você de coach de jeito nenhum. Ou você vai pra diretoria ou vaza. Não tinha nada a ver com isso. Se eu quisesse que eu jogue como coach, dava. Mas assim, eu vi que a chance que eu tinha, principalmente que o Tanuri ele teve a filha dele, então ele teve que ficar no Rio. Então a chance de eu poder ajudar mais era fazendo essa parte administrativa também. Eu via que era importante. Eu via que era algo que, se não tivesse, tinha um limite do que eu podia fazer como treinador. Uhum. E nessa época também, o Flanalista ele voltava como treinador. E eu confiava 100% nele. Nessa época, né? De que teve o Flanalista. Então aí já ficou estranho, porque eu percebi que eu não ia querer fazer nada que não fosse isso no esporte. Tipo assim, eu preferia continuar como treinador. Eu acho que treinar é a parte que eu gosto. Uhum. Tipo, isso é o que me dá alegria. Eu percebi nessa época. Mas ao mesmo tempo também teve um tratamento muito ruim por parte da empresa. Que é a parte que me deixou mais desmotivado. Porque não foi nem... Desmotivado. Desmotivado. Não foi nem só o tratamento ruim. Assim, eu entendo que tem pessoas ruins no mundo. Ponto. Mas, meu Deus do céu, né? A mudança de atitude, de postura, mentira, muita mentira uma atrás da outra. E também teve Então- uma parada que eles churrascaram, né? Porque você não era mais o coach, eles não informaram ninguém, você fica... Mas isso foi estratégico. Tá, mas aí depois todas as merdas que deram, caíram no teu rabo. Se a pessoa procurasse um pouquinho, ela ia entender que eu já não tava mais atuando como coach. Mas assim, eu entendo o seu ponto, falando de um cunho organizacional empresarial, só que isso foi uma merda para você. Ah, foi, Né? foi. Porque o público não tinha como... Pô, é um casaco do melhor de Pois é, 3? Olha só. Olha só. Você Roxo. sacou esse casaco do melhor de 3 do nada. Do Neida. Tô com frio. Entendi. Você sabia disso? Não, fazia a menor ideia. Não fazia a Ah. menor ideia dessas coisas, não. Bonito casaco do melhor de 3. Aqui, ó. Essa muito legal. Não, mentira. Ele não, tem... não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um presente da nossa audiência, sabia? Da audiência? Como Daniel assim? Moreira. Lembra que uma vez ele mandou um superchat perguntando se poderia fazer um casaco, uma blusa de frio do MD3 pra gente? Caralho! Chegou na... Eu achei que isso era uma parada do Flow, não. Não, irmão. Daniel, como é que é o nome dele? Daniel Moreira. Daniel Moreira, caralho. Material gostosinho, Daniel. É. Bordado. É, irmão. O MD3 tá bordado. Aqui ele mandou. Olha isso. Preto, É que- surpreende a gente. Daniel Moreira, muitíssimo obrigado, Daniel. Ficou chique, mano. Eu não tinha experimentado o meu até agora. Tô colocando agora também. Eu quis fazer uma surpresinha no meio do programa. Caralho. Ficou chique, hein? Que foda. Eu não entendi se ele tem a empresa que faz isso, se ele quis fazer só porque ele gosta da gente.
Não, depois conta pra gente, porque, porra, ficou legal demais. Eu acho que eu quero outros. Podia comercializar. Ó, essa golinha aqui gringa. Porra, peraí, que agora eu... Cor bonita também. Pô, a cor é bonita. Eu gosto de roxo. Vai, Thiago Maia, continua essa história. Então, aí teve essa decisão, né? Ó, ficou bem você, hein? É, vai. Olha aí. Aí, ó. Teve Todo mundo essa, prestando teve essa Teletubby, história, né? teve essa história de teve essa história do público. A torcida ela fez muita pressão, né? E eles não sabiam de metade Tinha um da história. site de countdown do fim do contrato do Joko. Não, Isso é bullying, exatamente. bullying pesado. Sim, eu fiquei bem triste que eu falei, cara, quero que todo mundo vá pro inferno, bando de... Vou falar um palavrão. Bando de filha da puta, quero que todo mundo vai pro inferno, porque eu tô aqui fazendo o trabalho que tem que ser feito e me desdobrando. Eu sou testemunha. O Joko E- tava mal essa época. Mas por isso que não foi ruim pra você. É, eu acho. mas Administrativamente, eu entendo que fazia sentido, só que botava tudo em sua bunda. É, filha da putagem. Ah, então, mas é uma questão de percepção, né? Na época eu não percebia Uhum. até acontecer. Depois, obviamente, eu vi, tipo, cara, o que fizeram foi muito ruim. Por mais que ao mesmo tempo shieldar os jogadores também era uma boa opção na época. Eu só pensava mais pelo shieldar o grupo, sabe? Que era importante. Mas eu vejo que hoje em dia poderia ser feito diferente, óbvio. Eu acho que podia. Assim, Hoje eu vejo acho que, isso. de verdade, na época, você é testemunha que eu falava isso pra você. Mas eu não achava que era Não uma repercussão fazia tão negativa. sentido, tipo, a omissão dessa história. Não fazia por quê. Era muito mais claro. Porque assim, não é que eles deixaram largado. Uma hora tava falando a Lisa, depois eles trouxeram o Noodle, não foi? É, que essa, inclusive, nada contra especificamente o Noodle. Mas nessa época aí eu já tava, na verdade, já querendo sair da organização. Porque eu Sim, falei, porque cara, já tá difícil as de... coisas mudavam a cada 15 dias. É porque uma coisa é você trazer o Noodle porque você acha que ele é um bom treinador. Outra coisa é você trazer o Noodle porque ele fala inglês e vai estar aliado com a Simplicity, entendeu? É. Porque Aí, começou a ter- são coisas diferentes, entendeu? Começou a ter esses golpes de estado da Simplicity com isso, né? Primeiro foi o Noodle. Aí depois a gestão virou a tríade de gringo lá de fora que não sabia nem o que era League of Legends. Era um Sim. professor de geografia e duas outras pessoas. Então, assim, eu acho que o projeto Flamengo começou a se Tanto auto-sabotar. que eu tinha sabe? certeza que ia acabar. Quando eu saí, eu falei, pode ter certeza, pode dar aí 6 meses, 1 ano, que vai explodir. Por quê? Porque eu sei o que tá acontecendo, eu sei como tá rolando. E assim, certeza que acabaram caso o licenciamento simples. Flamengo não vai acabar nunca. Nunca. Flamengo Flamengo é infinito. é imortal, não tem o que Sim. fazer. Mas eu sabia que até a marca Flamengo tava sendo maltratada daquele Sim. jeito, né? Bem maltratada, por sinal. Então, Não, e outro, os jogadores se falam. Os jogadores não estavam felizes dentro da org. não, claro que não. E a gente já viu, né, outras orgs se deteriorarem pelo mesmo motivo. Mas, enfim, foi um momento muito triste, na realidade, né? Porque eu falei, cara, não quero mais saber de LoL, não quero mais saber desse cenário podre. Vou voltar pra medicina, comecei a estudar de novo. Fazer algo que tem mais sentido pra... É verdade. Fazer algo que tem mais sentido pra minha vida e que eu possa ajudar as pessoas. Foi essa época no Flamengo que fez você meio que largar o LoL, então. Sim, por um tempo eu tava desencanado. Nem queria jogar o jogo. Peguei raiva do jogo. Entendo completamente. E eu falei, pô, como que algo que a gente faz com tanta paixão acaba dando tão ruim? E ali eu achei que tinha acabado mesmo. Tipo assim, ali eu acabei e falei, pô, agora eu peguei essa pandemia. O que salvou você ficar no cenário foi o Ult, talvez a segunda edição do Ult? Porque A foi segunda edição do Ult ajudou, mas Foi não meio que na mesma época ali, né? ajudou, mas não salvou. Porque eu já tava, tipo, meio ainda assim, meio churrascado. Mas o que salvou foi o Wild Rift. O Wild Rift. Ali foi onde... Só agradece. É que o Ult, na verdade, foi um pouco depois, né? Depois? Lembrando que agora foi... O Ult Não, foi... não, porra. Foi. A primeira foi antes. A primeira foi antes. Mas o segunda... segundo que O segundo foi mais eu já tava legal. no Wild Rift. Eu já tava no Wild Rift. Já tava? Tava. Tanto que foi a do Wild Rift, depois a do Ult, depois do Motorola, eu tava no Wild Rift. Já existia o Wild Rift. Eu Motorola eu lembro.